A paz do Senhor a todos, amados irmãos. Eu quero de antemão trazer só como título de introdução você, primeiramente, que caiu de paraquedas neste vídeo, nesta aula número 2. No episódio passado, na aula passada, discorremos a respeito do assunto pertinentes ao reino de Deus e falamos da revelação do reino de Deus no Antigo Testamento e falamos também da diferenciação do reino de Deus e reino dos céus. Eu preciso lhe dizer que em todas as aulas, no final da aula, no final desse vídeo, eu vou falar a respeito de uma curiosidade bíblica. E uma curiosidade bíblica eu vou deixar no final da aula para a nossa edificação. Então não fica até o final. No final da aula eu tenho uma curiosidade bíblica com assuntos pertinentes à palavra de Deus. Mas voltamos aqui à nossa série do reino. Normalmente, na primeira instância, na primeira leitura, nos confunde muito. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2. Diz assim, vai aparecer na sua tela. Naqueles apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino. Nós lemos outro texto que fala a respeito do reino também, Marcos, no capítulo 1, e no seu versículo 15 diz assim: dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Perceba que a expressão já em Mateus 3, versículo 2, diz chegado. Marcos 1,15 diz próximo. Lucas 22, versículo 18 diz assim: porque vos digo que já não bebereis do fruto desta vide, até que venha o reino de Deus. Irmãos, é verdade que à primeira vista esses textos nos confundem. Por que não dizer assim? O reino de Deus não é feito de cimento, de bloco, de tijolo, não existe, não é um palácio. O reino de Deus não é um palácio humano, terrestre, terreno. O reino de Deus, ele é de uma esfera espiritual. Por exemplo, Apocalipse capítulo 5, e o versículo 5, a Bíblia diz assim: e disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu, para abrir o livro e desatar os 7 santos. E olhei, e eis que estava no meio do trono um dos 4 animais viventes, e entre os anciões cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas, 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então perceba que no versículo 5, os anciões veem leão, João vê cordeiro. Afinal de contas, é leão ou é cordeiro? Por que, Giovanni? Porque um versículo diz leão, outro texto diz cordeiro. Eles estão no mesmo contexto, no mesmo cenário, no mesmo lugar, mas um vê de um jeito e outro vê de outro. É leão ou cordeiro? Na verdade, é os dois. É tanto leão como cordeiro. Porque na ótica espiritual dos anjos, ele é leão. Mas para João, na ótica de João, na visão de João, ele se manifesta como cordeiro. Então Cristo é tanto leão como cordeiro. Para a gente entender que a Bíblia é espiritual, o reino de Deus, ele tanto está próximo, ele é chegado e ele virá. E ele virá. Eu trouxe nesse episódio especial um amigo, o evangelista Romário. Ele vai deixar o seu parecer. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui quem fala é o evangelista Romário, passando aqui para contribuir acerca deste assunto muito importante e muito abrangente, que é o reino de Deus. Grande abraço para o meu amigo, presbítero Giovanni Santos. Queridos, quando a gente olha para a expressão reino de Deus, há 3 expressões dentro da Bíblia, principalmente nos evangelhos sinóticos. A gente vai ver, é chegado o reino está entre nós e o reino virá. Logo, quando a gente olha para a expressão do Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 3, Mateus expressa: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Quando Mateus traz essa expressão, ele está expressando quando o Cristo, o Filho de Deus, pisa na terra, é chegado o reino, com a manifestação do verbo de Deus, que é o Cristo, ele é a chegada do reino. Logo, Lucas, no seu capítulo de número 17, versos de número 20 e 21, ele traz essa expressão: porque o reino de Deus está entre nós. Ali, a gente vai ver uma expressão diferente.
Só que o mesmo Lucas, no capítulo de número 22, versos de número 18, ele traz essa expressão, porque o reino virá, algo futuro. Logo, há alguma contradição bíblica? Claro que não, porque a palavra de Deus é inerrante, ela é a verdade absoluta e ela é infalível. Vamos conhecer um pouco dessas verdades e dessas expressões. Quando a gente olha para o Evangelho de Mateus, ele diz que a chegada do reino de Deus é a manifestação do Filho de Deus com a pessoa de Cristo chegando na terra. Ali dá início do reino de Deus, a sua manifestação. Logo, quando Lucas expressa no capítulo de número 17, versos de número 20 e 21, que o reino de Deus está entre nós, ali os fariseus tinham feito a pergunta para o próprio Jesus acerca do reino de Deus. Quando virá o reino? Eles esperavam um reino visível. Logo, sabemos que o reino de Deus ali não se manifesta visível. É por isso que eles queriam ver um reino visível. Cristo veio para reinar, não visivelmente, mas no coração do homem. E quando ele diz que o reino está entre nós, é quando Cristo já está na terra, se manifestando, trazendo um novo estilo de vida, com princípios e mandamentos. Agora, quando a gente olha para o Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versos de número 18, que ele diz que não bebereis ainda do fruto da vide até que venha o reino de Deus. Essa expressão lucana é uma expressão e um apontamento escatológico que está apontando para o futuro. Lucas trata da plena manifestação do Cristo em glória. Apocalipse, capítulo de número 19, quando Cristo virá após o período da grande tribulação, que ele virá com a igreja, ali nós vamos ver a plena manifestação do reino de Deus. É por isso que Lucas diz que o reino virá. O reino de Deus, através da pessoa de Cristo, é manifesto em sua vida. Que Deus os abençoe e por ter contribuído em nome de Jesus. Minha palavra de gratidão ao evangelista Romário pela parcela da contribuição. Muito obrigado, meu amigo, pelos comentários. Deus abençoe. Então, nossa curiosidade. Versículo 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Versículo 9. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai de Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Versículo 11 vem a recompensa. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos. A Bíblia diz no versículo 8 que uma das propostas de Satanás para tentar Jesus é dizendo: eu te darei os reinos do mundo se tu prostrado me adorares. O rei recebe a proposta de um reino inferior, o reino do mundo. A proposta do diabo é: se tu prostrado me adorares, eu te darei os reinos do mundo. Mas ele é rei de um reino superior. A Bíblia diz no Apocalipse, eu não quero entrar na área escatológica, mas no Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 15, fica com o texto aí na sua tela, diz: e tocou o sétimo anjo a sua trombeta, e houve no céu grande voz, que dizia: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Glória a Deus. O diabo propõe a Cristo naquele momento: eu te dou os reinos do mundo. Cristo resiste porque ele tem um reino maior. Lembra da revelação do Primeiro Testamento, do Antigo Testamento, que a pedra tomava conta do mundo todo, né? No capítulo 2, como nós discorremos na aula passada. Pois bem, este reino virá a ser do nosso Senhor também, porque o reino de Deus, o reino do Cristo, vai ter domínio no mundo todo. Essa é a nossa curiosidade deste episódio. Abençoe sua vida, a paz